Olá, meu nome é Diego Martins Monteiro, sou estudante de Engenharia Elétrica da UFMA. Estou aqui hoje para apresentar nosso projeto de pesquisa do PRH 54.1, o estudo de conversores baseados em eletrônica de potência para a associação de fontes renováveis a sistemas elétricos de plataformas petrolíferas, juntamente com a orientadora Silvângela Barcelos. O nosso projeto de pesquisa, ele traz o estudo do mix de geração de energia utilizando fontes renováveis, em que, por meio dessa configuração, a gente aumenta a robustez e a confiabilidade dos sistemas elétricos encontrados nessas plataformas. A utilização de fontes renováveis nessas plataformas ela é possível, em que a gente apresenta uma necessidade da utilização de conversores baseados em eletrônica de potência para poder adequar a energia disponibilizada pelas fontes renováveis. Então, por exemplo, para poder adequar os níveis de tensões para as cargas do sistema elétrico, a gente necessita utilizar esses conversores. Portanto, nós temos os seguintes objetivos no nosso projeto. É fazer o estudo das características da plataforma, que está incluso na atividade 1 do cronograma, trazer o estudo das características do sistema elétrico dessas plataformas, definir o estudo de caso que será modelado e representar o estudo de caso no PSCAD. Então, a gente faz todo o estudo sobre as plataformas para a gente entender como é que a gente vai, em que a gente vai trabalhar, qual é o nosso cenário, a gente define o nosso estudo de caso e faz a representação e modelagem utilizando o software PSCAD. Na nossa metodologia, a gente traz a caracterização das plataformas, justamente para entender como elas funcionam, quais são seus tipos, quais são os modos de operação. Os tipos básicos de plataforma marítima são as fixas, semi-submersível, FPSO, TLWP, navio-sonda e autolevável. Portanto, a composição básica desse mix de geração seria um mix de geração com as fontes convencionais, que são as fontes que já são encontradas nessas plataformas, juntamente com as fontes renováveis. Então, essas fontes elas disponibilizariam energia para a rede elétrica que iria distribuir para as cargas, de forma que as fontes renováveis elas terão o foco em alimentar os sistemas críticos. Portanto, a gente traz o estudo sobre as plataformas, entendendo quais são as funções de cada tipo de plataforma, quais são os seus tipos, quais são os modos de operação e quais sistemas e processos industriais a gente encontra nelas. A gente também traz um estudo sobre o sistema elétrico, então a gente entende quais são as fontes, entende quais são as funções de cada fonte, a gente faz análise do sistema de distribuição de energia e também a classificação das cargas elétricas. Aqui nós temos o fluxograma da análise da implementação de conversores de energia com fontes renováveis que foi adotado. Essa análise será utilizada como a referência para que a gente possa fazer a modelagem de um caso genérico utilizando o software PSCAD. Na primeira etapa, a gente tem a análise dos dados ambientais da tipologia da plataforma. O objetivo aqui é entender o cenário, entender quais são os tipos de plataforma que será analisado, e também entender o ambiente em que essas plataformas são instaladas, para que possa ser feita a análise do fluxo energético. Essa análise tem como objetivo determinar qual é o potencial teórico de conversão de energia renovável. Após essa análise, a gente pode definir quais conversores podem ser instalados ali naquele local. A quarta etapa, ela tem o objetivo de determinar a tipologia da demanda, ou seja, aqui a gente vai entender quais são as cargas, quais são os equipamentos, quais são os dispositivos que a gente encontra no sistema elétrico dessas plataformas, para entender como elas demandam energia, qual é o nível de tensão, para que a gente possa trazer os melhores conversores possíveis para serem instalados nesse sistema. Então, na quinta etapa, a gente faz a avaliação da oferta e demanda. A gente faz um ranqueamento baseado em 5 aspectos dos conversores para ranquear, para que a gente possa determinar quais são os melhores conversores que podem ser utilizados. Na sexta etapa, a gente define os conversores, baseado nessa avaliação, e faz análise, na sétima etapa, do potencial real desses conversores definidos, podendo ser feita uma reavaliação. No nosso estudo de caso que será modelado, nós vamos fazer a modelagem de um caso genérico da plataforma do tipo FPSO. Então, a ideia é que, por meio desse caso genérico, ele possa ser adaptado para qualquer projeto de um FPSO. O FPSO é um tipo de plataforma
que tem a capacidade de produção, ou seja, ele extrai o petróleo, ele tem a capacidade de fazer a separação desse petróleo, ele também tem a capacidade de armazenamento e do descarregamento, de forma que ele não precisa sair do local onde ele está instalado para poder fazer esse descarregamento. Aqui a gente traz quais são as fontes que são utilizadas nessas plataformas. Ela é composta basicamente por grupos geradores principais, composto por turbinas a gás. Essas turbinas a gás são utilizadas justamente porque essas plataformas elas fazem a extração do gás natural também. Então esse gás natural ele já é utilizado na própria geração de energia principal da plataforma. Normalmente essas plataformas apresentam 4 turbinas a gás, sendo que 3 são suficientes para suprir a demanda de energia da plataforma, em que a quarta fica ali no modo standby, para que caso alguma plataforma ela sofra algum tipo de defeito, alguma falha, ela possa suprir essa demanda. Nós também temos aqui o grupo de geradores de emergência, que são geradores auxiliares e emergenciais a óleo diesel. O objetivo desses geradores é que, caso por algum motivo de falha de alguma das turbinas, seja necessário suprir uma demanda que foi parada justamente por conta dessa falha, esses geradores eles são ativados para tentar suprir essa demanda de energia. Também temos o UPS, que é o Sistema de Alimentação Ininterrupta, que utiliza um banco de baterias. Esse sistema ele tem como objetivo garantir que as cargas críticas serão alimentadas em caso de emergência. Então, por exemplo, se ocorrer algum tipo de problema no grupo de geração principal, no grupo de emergência, é o UPS que garante que as cargas críticas elas serão alimentadas independente da circunstância. Portanto, um mix de geração que é considerado baseado naquela análise do ranqueamento dos dispositivos conversores, foram esses 4. Os aspectos considerados são os aspectos elétricos, estruturais, técnicos, econômicos e ambientais, justamente para a gente entender quais são os melhores dispositivos que podem ser instalados, sendo eles dispositivos conversores de energia fotovoltaica, de eólica de pequeno porte, eólica de médio porte e água líquida, que seriam a energia hidráulica. Portanto, esse mix de geração estaria composto por 420 painéis fotovoltaicos, 4 turbinas eólicas de pequeno porte, 2 turbinas eólicas de médio porte e uma turbina hidráulica. Esse aqui é o estudo que a gente vai ter como referência para poder a gente fazer a modelagem desse sistema, né? Aqui a gente percebe na tabela que a gente tem aqui os níveis de tensão e qual circuito aqueles dispositivos estarão alimentando. O nosso objetivo aqui é atender justamente essas cargas críticas, os sistemas críticos, para que a gente possa trazer um aumento da confiabilidade. Com a utilização dos conversores de base eletrônica de potência, a gente pode adequar da melhor maneira possível os níveis de tensão, que pode ser tensão contínua ou alternada, trazer uma menor variação possível de tensão para que esses sistemas críticos estejam com o maior nível possível de confiabilidade. Por isso que a utilização desses conversores ela aumenta a confiabilidade do sistema, porque a gente consegue trazer uma tensão mais próxima possível do que essas cargas demandam. Aqui na análise do potencial real, a gente tem a totalização da energia elétrica renovável disponibilizada de 0,7% do consumo de energia anual, o que parece pouco, mas se a gente olhar pela quantidade de emissão de gás carbônico evitado por meio da utilização dessas fontes renováveis, a gente tem um total de 773 toneladas ao ano, que representa um número bem razoável. A gente tem aqui também a tabela do fluxo energético, que a gente mostra a energia diária e a energia anual disponibilizada por essas fontes. Na nossa modelagem, a rede de distribuição será representada por meio da impedância longitudinal dos trechos e as cargas também serão representadas por meio de uma impedância equivalente. Aqui nós temos os resultados esperados. Atualmente, nós já concluímos as atividades até o mês 7, né? E em relação aos resultados esperados, a partir do mês 8, nós temos justamente a conclusão da apresentação das características do estudo de caso que será modelado no PSCAD.
Temos a produção de artigos e também a apresentação do estudo de caso do software Pescage, que a partir daí o nosso foco vai ser a modelagem desse sistema. Trazendo aqui as considerações finais, mostrando a relevância do tema e a justificativa dessa pesquisa, nós temos a possibilidade real da utilização de fontes renováveis. É possível utilizar essas fontes nessas plataformas, não traz nenhum malefício à utilização delas. Por meio desse sistema de mix de geração de energia, a gente tem um aumento da confiabilidade do sistema justamente porque a energia que a gente vai suprir serão dessas cargas críticas. Teremos uma redução do gasto de energia, como é uma energia que utiliza fontes renováveis, ela é uma energia que se paga ao longo do tempo, e o principal é a redução dos impactos ambientais gerados pela utilização de combustíveis fósseis na emissão de gás carbônico. Como essas plataformas elas utilizam essas turbinas a gás e a demanda de energia é muito alta por conta dos sistemas encontrados, é, utilizando essas fontes renováveis a gente consegue reduzir esses impactos que são gerados por meio da utilização dessas fontes. Por fim, nós temos aqui as referências utilizadas.